A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estamos aqui para deixar uma mensagem para o nosso coração. O Senhor aqui, ele levantou o profeta Jeremias para profetizar o povo de Jerusalém, o rei Zedequias, que Nabucodonosor ia sitiar a cidade. Então Deus levantou um profeta para avisar. Então o Senhor, ele levanta os seus profetas, como o Senhor tem levantado nos últimos dias, né? Para avisar sobre a vinda de Jesus, para avisar que o mundo está prestes a ser destruído, prestes a entrar em uma tribulação tremenda, fome na terra, muitos morrerão de fome, uma terça parte da terra vai ser eliminada, vai ser morta, vai haver terremoto, catástrofe tenebrosíssimas, e o povo, antes da vinda de Jesus, o povo ainda levanta contra os profetas de Deus para persegui-lo. O anticristo dominou o coração de muitos homens que se dizem homens de Deus, e esses próprios homens que se dizem homem de Deus levantam contra os fiéis. Infelizmente, por isso é que Jesus disse que ele ia abreviar sua vinda, porque se Jesus não abreviasse, não ia sobrar um justo sequer na terra. Então vamos lá na palavra a qual o Senhor falou pela boca de Jeremias. O título diz assim: predisse a sorte de Zedequias. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejaram contra Jerusalém, e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, a qual a queimará fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes de certo, serás preso e serás entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e eles te falarão boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, o Zedequias, rei de Judá: assim diz o Senhor, de ti não morrerás, e a espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis presentes que foram antes de ti, assim te queimarão e te pretear-te-ão, dizendo: Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor, porque eu disse palavras, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquins e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre a cidade de Judá. Amados, aqui nós observamos que o Senhor levantou o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele, desde criança, o Senhor foi preparando ele para que chegasse naquele tempo, o Senhor colocasse a palavra na boca dele e ele anunciasse ao rei Zedequias que o Nabucodonosor ia sitiar a cidade. Mas o Zedequias, pela sua soberba, pela sua ganância, ele botou o povo de Jerusalém nas mãos do Nabucodonosor. Ele era o rei. E o Zedequias falava, o Senhor falava pela boca de Jeremias a ele, para ele se render, para ele não entregar o povo, se render a Deus, e fizesse conforme Deus quisesse, que Deus ia dar vitória. Mas ele deixou de confiar em Deus para confiar
no seu poder, que ele achava que o poder, ele achava que ele podia guerrear, vencer, deixou o dinheiro, as coisas, o título de rei falar mais alto, não queria diminuir-se. E muitas das vezes eu vejo hoje que está acontecendo as mesmas coisas nos dias de hoje. Nós, pela misericórdia e a graça de Deus, estamos aqui, não só eu, mas com tantas pessoas simples e humildes como eu, que nem pastor anunciando a palavra com todo o amor, com toda a verdade, mas o povo não ouve a palavra do Senhor. E aqui diz assim, a palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estava sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejaram contra Jerusalém, e contra todas as cidades, dizendo, olha bem, todas as cidades. Então, o que acontece? O Senhor tem avisado, o Senhor tem falado, mas infelizmente, eu creio que está em breve do Senhor tirar os justos da terra. Porque o Senhor disse que Ele ia abreviar, e eu estou vendo que os dias estão se abreviando. Porque da forma que o nosso mundo está andando, se o Senhor não abreviar, não vai ficar um justo na terra. Porque não tem como um justo viver mais nessa terra. O justo, ele é odiado até pela família e por todos os lados, pelas autoridades, pelas igrejas, pelos falsos profetas. Por que isso? Agora eu vou responder para vocês o porquê disso. O porquê existe uma profecia na Bíblia que o anticristo vai reinar. E o anticristo, ele já dominou as igrejas nos 4 cantos da terra. E os pastores, muitos pastores, eu não vou dizer todos que têm os fiéis na terra, muitos falsos pastores estão trabalhando para o anticristo. Eles já ensinam as crianças desde pequeno a ser um falso profeta. E aí, meu irmão, os fiéis são banidos, perseguidos e mortos. Porque, na verdade, o anticristo está perto dele colocar, dele sentar no seu trono. Porque as igrejas já estão toda dominada e o povo já está preparado para a vinda do anticristo recebê-lo com aplausos. O anticristo vai ser recebido pelo povo mundano com aplausos. Porque já está preparado o seu território, já dominou tudo. Se você falar de Jesus ou da fidelidade hoje, em qualquer lugar as pessoas trincam os dentes e mordem os lábios. Por que não pregam? Porque eles escondem isso do povo. Escondem isso. Por que nós pregamos sem medo? Porque nós sabemos que Jesus vai recolher a nossa alma para um lugar eterno, onde nunca mais nós vamos sofrer, não vamos ser perseguidos, não vamos ser caluniados, não vamos passar nada disso mais. Então o Senhor nos levantou para fazer a diferença. E nós estamos aqui fazendo a diferença, em comunhão com o Senhor. Em comunhão com o Senhor. Amados, você que quer salvação, pede a Deus coragem, renuncia o mundo, entrega sua vida a Jesus, o Filho de Deus, a qual aceitou uma morte cruel na cruz para salvar a tua alma. Para e faz uma análise se você pode pelejar contra o Criador de todas as coisas. O homem criou o mundo. Lá no Gênesis fala, façamos o mundo. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E o Senhor Jesus habitava ao lado de Deus, o seu Filho. Ele massa o barro, cria o homem, sopra o que ele tinha dentro para fora, quer dizer, o homem foi nascido dentro de Deus. Amassou do barro, criou o homem, e o homem se rebeliou contra Deus. A rebelião começou pelos anjos no céu, por Lúcifer, que desconverteu 1/3 dos anjos do Senhor e foi atirado no abismo, que hoje é a terra, mas antes era abismo. Amados, e o ser humano se rendeu
a Lúcifer, ao anticristo, e nega Jesus, tem ódio de Jesus, tem ódio de Deus, e não se rende, tem medo. Por isso que a Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino do céu, porque os medrosos se acovardam, não assume que Jesus é o seu pai, que Deus é o seu pai, que ele é filho, não assume a paternidade de Cristo na sua vida e nem a sua maternidade de filho. Você é filho, a sua fidelidade ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que desonrar o Senhor na terra será desonrado no céu. Não adianta, se você tem medo de assumir que você é servo de Jesus, que você é filho de Deus, que você é separado para Cristo, você vai ser destituído da glória de Deus. Você tem que assumir isso. E eles não assumem. Eles vão nos templos, falam lá suas balelas, mas quando saem na rua ou em qualquer lugar, eles não assumem a fidelidade de Deus a Cristo. Fica piscando os olhos, dando sinalzinho para um, para outro. Esses não são de Cristo. Quem é de Cristo não morde os lábios, não dá sinal, não é fingido, não é enganoso. O enganoso é Satanás. Ele foi enganoso lá no céu, foi tirado para a terra e vem enganando o povo até hoje na terra e perseguindo. Vê a passagem de Jeremias, que Jeremias passou, vê a passagem de José. Jeremias, ele foi lançado no poço, Jeremias foi preso, Jeremias foi escarnecido em praça pública. Vê José, o que José passou para ser governador. José foi lançado no poço, foi vendido como escravo. Vê Moisés, o que Moisés passou, atravessou o deserto, fugiu da casa da filha de Faraó, que ele era considerado filho da filha de Faraó. Vê Moisés, o que passou com o povo ali. Tantos outros demais profetas, Elias, Enoque, e outros demais que são citados na Bíblia, que passaram por amor de Cristo. Nós vamos ser poupados? O Senhor disse claramente, se perseguir a mim, perseguirão a vós. O segredo é nós crer, o segredo é manter a fé, o segredo é você ter autoridade sobre os demônios e vencer em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Ó 2. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, a qual queimará a fogo. A mesma coisa está sendo avisado hoje. Ó, o Senhor vai queimar a terra a fogo. O anticristo vai reinar, vai pisar o povo. Satanás vai ser solto por um tempo, metade de um tempo. Vai vir uma fome, vai vir ter terremoto, vai vir catástrofe. Diz a Bíblia que vai ser uma aflição tão grande que nunca houve na terra. Nunca houve aflição como vai ser. E por que você ainda insiste a perseguir, em vez de aceitar ser perseguido por Cristo, pelo amor de Cristo, fazer o bem ao seu próximo, amar o seu próximo? Nós cristãos queremos manter a paz e a união com todos, mas eles não querem, eles querem que nós sejamos igual a eles. Igual a eles nós não vamos ser, porque nós somos nascidos de Cristo, nós somos nascidos do ventre da nossa mãe para ser salvo de Cristo. Nós não vamos ser igual ao mundo. Se vocês quiserem ir com nós para o céu, vem aqui pela palavra de Deus, vamos cultuar o Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor. Agora, se não quiser, pode ficar por aí onde vocês estão, fazendo as maldades, as balelas que vocês estão fazendo. Mas tem uma coisa, se vocês não converterem, vocês vão ser queimados, vai virar cinza. Mas a Bíblia diz, cinza não, vocês vão queimar vivo, que Jesus vai ressuscitar vivo, lançar no lago de fogo vivo, onde o fogo não apaga e o bicho não morre, nunca morrerá. Será queimado dia e noite, nunca morrerá. É um fogo de enxofre que arderá eternamente. Por que isso? Mas Jesus, Deus não quer que o homem vá para lá. Mas o homem está indo de passo largo, tá? O homem bate no peito. Hoje eles estão querendo ser mais do que Deus. Eles determinam até a sua morte. Vai morrer tal dia, vão matar tal dia, vão fazer isso tal dia. Eu vejo isso, eu escuto isso sobre a minha vida e a vida da minha esposa. Mas eu vou continuar crendo no Deus Todo-Poderoso. Vou continuar crendo no Jesus que ressuscitou e prometeu para a minha vida eterna. A minha vida é dele, eu tenho um dono, e o meu dono é Deus e Jesus Cristo, e não há outro.
Não tenho um vínculo nenhum com Satanás, nem com o anticristo, nem com ninguém que trabalha para o anticristo. Eu tenho um vínculo com Jesus, com Deus, o Todo-Poderoso. O rei que voltará e fará justiça em favor da tua igreja. Ao 3. E tu não escaparás da sua mão. Antes de certo serás preso e serás entregue à sua mão, e os teus olhos o verá, os teus olhos verá os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, entrará em Babilônia. Olha só, o Senhor falou pela boca do Jeremias que ele ia ser preso, ia ser levado da Babilônia, ia falar boca a boca com o rei da Babilônia. Porém, o rei da Babilônia, mais embaixo, vocês vão ver, não ia matá-lo, mas, quer dizer, foi lançado na prisão como escravo, preso ali, e ali ficou até a morte. Então, não precisava disso, mas por desobediência ao Senhor, né? Ao 4. Todavia ouve a palavra do Senhor, todavia ouve a palavra do Senhor, ô Zedequias. O Jeremias falou com ele, todavia ouve a palavra do Senhor, Zedequias. Ouve a palavra do Senhor, igual o povo hoje está pregando. Eu gosto muito de ver o bispo Jadson Santos, porque eu, graças a Deus, eu tenho visto que esse homem é verdadeiro um profeta de Deus. E a Bíblia diz que aquele que receber um profeta na sua casa, na qualidade de profeta, terá galardão de profeta. E eu recebi esse homem na minha vida como um profeta, porque eu tenho visto as pregações dele, ele tem anunciado a vinda de Jesus, ele tem falado para o povo que se render ao Senhor. Então eu gosto muito de observar isso, homens que pregam a verdade e a gente percebe-se que ele vive a verdade, porque não adianta nada você pegar e eu não conheço ele, mas pelas palavras, a forma que prega, todas as pregações dele, uma tem sequência com a outra, dá-se para observar, porque geralmente o falso profeta, ele fala uma palavra bonita hoje, mas amanhã ele vomita ela. Ele prega hoje aqui, vomita amanhã, ele prega amanhã e vomita depois da manhã. Então a gente percebe que as pregações deles não são firmes uma com a outra, e a dele dá sequências, a sequência da pregação dele é abençoada, é verdadeira. Então o profeta Jeremias falou para Zedequias, todavia ouve a palavra do Senhor, Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor, a ti não morrerás a espada, tu não morrerás a espada, como não morreu a espada, porque o Senhor quando promete uma coisa, ele cumpre, e não tem ninguém que faça se Deus cumprir na sua... Se Deus prometer uma coisa a você, e ele prometer, não tem ninguém que tire aquela promessa do Senhor, ele vai cumprir aquela promessa. E não tem demônio que vai cumprir. Eu vejo a promessa que o Senhor fez para Abraão. Nós fiéis, somos descendentes de Abraão. Nós faz parte da descendência de Abraão. E o Senhor disse a Abraão, Abraão, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E observa a trajetória de Abraão. Observa o que Deus fez na vida de Abraão. Sara ficou presa 2 anos no palácio, mas também o rei foi amaldiçoado porque tocou na mulher de Deus, em Sara. Ninguém coloca a mão num fiel e para de pé. Ninguém faz maldade para um fiel e para de pé. Pode ter certeza que você pode até fazer o mal para um justo, mas você vai ser destruído. Sabia que aquele que destruiu um justo, ele é destruído. Não tem essa. Se colocar a mão numa mulher justa e num homem justo, você vai ser destruído. Isso é a Bíblia. Isso aí não falha. Então... tu não morrerás a espada, em paz morrerás, o 5, e conforme as incineração de teus pais, os pais de Jeremias foi incinerado, uma coisa que eu observo aqui, a incineração ela vem de muitos anos. Às vezes, eu via falar de incineração, queimar os outros, eu ficava assim assustado e tal, mas hoje eu estou vendo aqui na Bíblia que a incineração, queimar as pessoas, isso vem lá do começo do mundo, né? Lá de muitos anos atrás, ó, de teus pais, e os reis presentes que foram antes de ti, assim te queimarão e te pretear-te-ão dizendo, ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. Então, o Senhor ele tem uma promessa na nossa vida.
E nós estamos aqui batalhando, nos purificando a cada dia para que a promessa do Senhor venha cumprir na nossa vida. Para que nós possamos verdadeiramente tomar posse do que Jesus fez na cruz por nós. Porque Jesus, ele desceu do céu, se fez carne. E habitou entre os homens e aceitou uma morte cruel de cruz por nós. Essa semana nós estivemos falando de Maria, a mãe de Jesus, e eu queria dizer isso aqui. Muitas pessoas falam de Maria como uma mulher qualquer. Eu vou dizer para vocês aqui, com todas as letras, que Maria não é uma mulher qualquer não, tá? Se Maria fosse uma mulher qualquer, Deus não tinha escolhido ela para colocar nela o Espírito Santo. Deus não tinha posto Jesus dentro do ventre de Maria não, tá? Maria foi uma mulher santa, uma mulher, eu digo santa, e tem que ser respeitada como santa, só que ela não pode fazer os milagres que o filho faz e nem que o pai faz. Ela foi escolhida como uma mulher santa e tem que ser respeitada, mas não para fazer milagres, não. Então tem pessoas eu vejo algumas pessoas aí, cristãs, que não respeitam isso. Eu respeito, porque a Maria, ela foi a mãe de Jesus para dar a luz. Então se ela foi a mãe de Jesus, ela é a mãe de toda a humanidade. Porque o Filho de Deus, se ela foi mãe do Filho de Deus, de certa forma é nossa mãe também. Só não faz milagre. Só não opera milagre, não pode fazer cura, não pode ressuscitar, não pode fazer tipo de milagre nenhum. Que essa autoridade ela não teve. Mas Deus usou ela como uma mulher santa para dar luz a Jesus e tem que ser respeitado isso. As pessoas têm que ter um pouco de sensibilidade. Tem pessoas cristãs que não observam isso. Eu observo isso. Eu observo a Bíblia como ela é, né? Que Maria foi usada para trazer Jesus para salvar nós. Então vamos glorificar, exaltar o nome do Senhor, né? Então o Senhor disse assim: em paz morrerás conforme a cineração tá. Agora lá no 6. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Então, o Senhor tem usado os seus pastores, seus bispos, alguns simples como eu, para falar do amor e da verdade de Cristo, para anunciar a palavra de Deus ao povo. E viver essa palavra, que não adianta nós anunciar e não viver. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos vivendo a palavra de Deus. Nós vivemos o que nós falamos, o que nós estamos pregando aqui. Então, nós temos que batalhar cada dia, renunciar cada dia. Então, vocês acham que a nossa carne, ela não se levanta todos os dias? Levanta. As pessoas nos ofendem, nos iram, nos perseguem. Só que nós nega a si mesmo para poder obedecer a palavra. O inimigo sopra uma coisa, você vai deixar isso? Você repreende o maligno e nega a si mesmo. O diabo coloca uma mulher seminua na sua frente, você repreende e nega a si mesmo. Você tem que negar a sua carne a todo tempo. Nós temos que mortificar a nossa carne todos os dias, para que nós venhamos entrar no reino do céu. Aí, às vezes, nós estamos aqui pregando, as pessoas pensam que nós somos santos, que nós somos transformados. Sim, transformados nós somos por uma pessoa de Deus, por uma pessoa que entende que Jesus morreu na cruz por me salvar e que eu tenho que obedecê-lo. Nós negamos a carne todo dia, negamos a nós mesmos todos os dias, somos tentados todos os dias. E nisso nós temos certeza da nossa salvação. Por que certeza da nossa salvação? Porque nós sabemos que nós andamos adequadamente como a palavra manda. Isso não significa que você não peca. O que o próprio Jesus disse? O que o próprio Jesus disse? Filhinhos, o profeta, né, que diz aqui: vigiei para que não pequeis. Vigiei para que não pequeis. Vigiar todos os dias para não pecar. Mas se porventura pecar, vai para o joelho. Tem Jesus como advogado. Senhor Jesus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Por que manda vigiar para não pecar? Porque às vezes no momento que você comete um pecado, Jesus volta, ou você morre, você infarta, você vai direto para o inferno. Então nós temos que vigiar para não pecar.
Mas nesse mundo de hoje, Satanás usa tantas pessoas para te tentar, te perseguir, te fazer tanto mal, que muitas das vezes você peca, mas o Senhor me perdoa. Às vezes você está deitado na sua cama, você está orando, Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim. Então, vamos, você que ama a salvação, você que tem desejo de entrar no reino do céu, mantém firme. Perdoa as acusações, as aflições, as perseguições, as ameaças. Ora, jejuma, consagra, busca a Deus. Ele não vai te abandonar. Eis que eu estarei convosco até a consumação do século. E ele disse mais, clama a mim e respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Coisas ocultas são coisas que não estão na Bíblia, é oculto. E mais, ele fala, quando orardes, quando orardes, tudo que pedirdes orando, tudo, crerdes que recebereis e tê-lo-eis. Ele não falou, pede só isso ou pede só aquilo, ele falou, tudo, preste atenção, meu povo, preste atenção, povo de Deus. A Bíblia diz que tudo, porque o justo ele vai pedir aquilo que o Senhor pode dar, ele não vai pedir coisas impossíveis, coisas que está fora da Bíblia. Não, ele não vai pedir, porque ele sabe que o Senhor não vai dar. Mas o Senhor diz, tudo, quando você é fiel, ele fala tudo que pedirdes orando, tudo, crerdes que recebereis e tê-lo-eis. Então, quando você estiver em ar puro, clama a Deus, pede ele que você vai receber e ele vai te dar. Que é tudo que pedirdes orando, crerdes que recebereis e tê-lo-eis. Então, ao 7. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra toda a cidade de Judá, que ficaram, toda a cidade de Judá, e que ficaram, de resto, contra Laquins e contra Azecá, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre a cidade de Judá. Então, ficaram só essas. Porque o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele foi levantado por Deus para saquear. Por que saquear? Porque o povo não obedecia, o povo fazia o que queria. Mas depois Deus teve um encontro com ele. Ele não teve um encontro com Deus, não. Deus teve um encontro com ele. Deus pegou o rei Nabucodonosor e moeu ele, fez ele pastar no meio do mato igual boi, crescer unha e pelo, e ele ficou lá por um tempo. Depois o reinado dele voltou para a mão dele e ele assumiu. E ele falou, ele teve que assumir. Não existe Deus maior do que esse. Não existe um Deus maior do que o Deus do céu. Ele teve que assumir, porque Deus encontrou ele. Deus teve um encontro com ele. Ele não encontrou Jesus, não. Deus encontrou ele. Deus moeu ele. Então, muitas das vezes tem pessoas que Deus tem um propósito, mas ele endurece o coração, é preciso Deus moer ele, como moeu o rei Nabucodonosor. Não precisa disso, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra. A palavra de Deus fala que o Senhor vai ter maior rigor para Sodoma e Gomorra. Por que o Senhor vai ter maior rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa nação de hoje? Porque Sodoma e Gomorra não trabalhou nenhuma mão lá, não trabalhou um profeta pregando, anunciando a palavra. E nós temos a Bíblia na mão, por isso vai ter maior rigor para Sodoma do que para essa nação. Essa nação não vai ter rigor para ela, não. Ela vai ser executada sem pena e sem piedade. Porque tem Bíblia, tem profeta, e Sodoma e Gomorra não trabalhou um profeta, não trabalhou uma Bíblia, não trabalhou uma pregação. Eles não teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a pregação. Ali não teve um profeta, não trabalhou mão alguma lá dentro para salvar. Não trabalhou. A Bíblia diz isso, a palavra fala isso. Por isso que vai ter menos rigor para essa nação. Que essa nação tem a Bíblia, toda a verdade de Deus debaixo do braço e pratica errado. Muitos põem o seu terno, a sua gravata, colocam a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja e faz tudo errado. Persegue, mata, faz maldade para o justo. Por isso que eles vão ser, a Bíblia diz que vai ter maior rigor para Sodoma do que para eles. Tá? Vai ter hierarquia de condenação. Para esses falsos, vai ter maior condenação. A Bíblia fala de maior condenação. Então, amados, vamos ficar na dispensação do Senhor Jesus Cristo.
Vamos dar ouvido ao Espírito Santo. Vamos renunciar. Quando o diabo bater na sua porta, renuncia. Quando você for atacado por algum possuído de espírito imundo, repreende-o e renuncia. Permanece no Senhor, porque Ele tem vida eterna em Nova Jerusalém para nós. Nós vamos viver de novo no novo Éder. A Nova Jerusalém simboliza o novo Éder. Nós vamos voltar para o novo Éder, nós vamos viver lá eternamente com Cristo. É a nossa esperança. Por isso depositamos todos os dias nossa vida na mão do Senhor. Que o Senhor Deus em Cristo Jesus venha abençoar a minha casa, a casa de cada mulher e homem de Deus, dos fiéis no 4 cantos da terra. Que o Senhor venha guardar os fiéis nos 4 cantos da terra. Venha livrar das maldades desse povo. E que o Senhor possa quebrantar corações e salvar os seus escolhidos. Que o Senhor já sabe quem são os seus escolhidos. O Senhor já sabe no céu quem vai morar no céu. Ele já sabe um a um. Então, Senhor, cuida deles. Aqueles que ainda estão no mundo, desperta eles. Toca neles, Pai, para eles voltarem rápido para o Senhor. Guarda a tua igreja, guarda a minha vida, a vida da minha esposa, abençoa a vida dela, que ela continue sendo essa Sara, meu Deus, que desde quando eu conheci, ela é. Meu Deus, que ela continue sendo essa mulher virtuosa, abençoada por Deus, essa serva do Deus vivo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que os meus descendentes sejam alcançados pela tua misericórdia. Que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e ao redor dos meus descendentes, ao redor da minha esposa, e nos guarde na face da terra. Livra-nos, ó Pai, das mãos dos homens sanguinários. É em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita os pastores, visita o bispo, guarda ele por onde ele andar. Os homens de Deus, os seus fiéis que têm pregado a vida eterna, a salvação, nos 4 cantos da terra e têm sido perseguidos. Guarda eles aonde que eles estiver. Envia os teus anjos para guardar. A tua palavra diz que tudo que pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-ei. E eu vou sair daqui crendo que eu já recebi as minhas petições, porque a promessa do Senhor, e o Senhor não pode revogar a tua palavra. A palavra do Senhor não pode voltar atrás, porque senão o Senhor passa como mentiroso, e o Senhor não é mentiroso. Então, Pai, eu creio que eu já recebi a minha oração. É em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor para toda a igreja.